Olá, tudo bem? Nós somos o grupo de TCC da Licenciatura em Matemática da Univesp e neste vídeo apresentaremos o trabalho intitulado Diálogo Matemático e Resolução de Problemas, sequência didática sobre função afim no ensino médio. A nossa pesquisa nasceu da preocupação com a forma como muitos estudantes se relacionam com a matemática. Mais do que aplicar fórmulas, acreditamos que aprender matemática também envolve falar sobre ideias, explicar raciocínios, ouvir diferentes estratégias e construir sentidos junto com os colegas e com o professor. A apresentação será organizada em falas sequenciais dos 8 integrantes do grupo. Cada participante ficará responsável por uma parte do trabalho, passando pelo tema e recorte da pesquisa, pela justificativa, pelos objetivos, pelo referencial teórico, pela metodologia, pela análise dos dados, pela sequência didática proposta e, ao final, pelas contribuições esperadas. Assim, ao longo deste vídeo, vamos percorrer o caminho do nosso TCC, desde o problema pedagógico que motivou a pesquisa até a proposta de intervenção, articulando contexto, teoria, método, sequência didática e possíveis contribuições para o ensino de função afim no ensino médio. Abrindo as falas do grupo, Andresa Cristina de Oliveira Brás apresenta o tema do TCC, a delimitação da pesquisa e o foco principal do nosso estudo. Eu vou falar um pouquinho sobre o tema do nosso TCC, que articula sobre 3 eixos principais: o diálogo matemático, a resolução de problemas e o ensino da função afim. Essa proposta parte da ideia de que aprender matemática não se limita à aplicação de fórmulas ou à repetição de procedimentos várias e várias vezes. É importante que esses estudantes tenham espaço para explicar o que eles estão pensando e assim eles possam ouvir diferentes estratégias, justificando assim as suas respostas e significados. Essa pesquisa delimita a uma turma de primeira série do ensino médio de uma escola pública estadual do ensino integral, uma escola APEI, que fica localizada aqui no interior do estado de São Paulo. Esse recorte torna o estudo mais viável e mais concreto, pois assim ele define melhor nosso público, o contexto escolar e também o conteúdo investigado. O foco central não é estudar a função afim de forma ampla, mas sim observar como esses estudantes articulam a representação desse conteúdo, especialmente a tabela gráfica, a expressão algébrica, durante as atividades e resolução de problemas. Assim, o diálogo matemático é compreendido mais como uma prática pedagógica que pode tornar visível o pensamento dos alunos e assim favorecendo a aprendizagem deles. Na sequência, Francisco Mateus de Souza apresenta a justificativa do estudo, destacando dados educacionais que ajudam a mostrar a relevância do tema. A escolha desse tema se justifica pela relevância da função afim no ensino médio e pelas dificuldades que muitos estudantes apresentam ao trabalhar com conteúdos algébricos. A função afim permite compreender situações de variação, proporcionalidade, dependência entre grandezas e representação de fenômenos do cotidiano. Porém, quando esse conteúdo é ensinado apenas por meio de fórmulas, muitos alunos conseguem fazer cálculos, mas não compreendem plenamente o significado matemático envolvido. Essa preocupação também aparece em dados oficiais. Os resultados do SAEB 2023 em matemática, na terceira série do ensino médio regular, 73,2% dos estudantes ficaram nos 4 primeiros níveis da escala de desempenho, enquanto apenas 7,8% alcançaram os 5 níveis mais altos. Esse dado mostra que as dificuldades em matemática no ensino médio não são casos isolados. No contexto paulista, os dados do SARESP também indicam desafios. Embora tenha ocorrido avanço em matemática, na terceira série do ensino médio, passando de 3,6 para 4 entre 2023 e 2024, ainda há espaço significativo para fortalecer as aprendizagens, por isso investigar o diálogo matemático no ensino de função afim é relevante. A proposta une a importância curricular do conteúdo com a necessidade de práticas pedagógicas que valorizem a compreensão, a argumentação e a participação ativa dos estudantes. Agora, Giovanni Pedroso de Oliveira
Apresenta a pergunta que orienta a pesquisa e os objetivos que direcionam o desenvolvimento do nosso TCC. A presente pesquisa tem como objetivo geral analisar como o diálogo matemático, mobilizado em uma sequência didática de resolução de problemas, pode contribuir para a compreensão de função afim por estudantes do ensino médio. A partir dessa meta, estabeleceu-se a seguinte pergunta norteadora: como as interações dialógicas nesse contexto favorecem a apropriação desse conceito? Essa problemática sinaliza que o trabalho não busca apenas verificar se os alunos chegam à resposta correta. O interesse central está em compreender os pensamentos dos estudantes, ou seja, como expressam suas ideias, compartilham dúvidas e relacionam as diferentes representações da função afim. Para alcançar o objetivo proposto, definiram-se 4 metas específicas: elaborar e aplicar uma sequência didática fundamentada na resolução de problemas e na mediação dialógica do professor, identificar como os estudantes expressam ideias, estratégias, dúvidas e interpretações durante as atividades, examinar de que maneira as intervenções docentes orientam o diálogo e favorecem a construção de significados, analisar indícios de compreensão conceitual na transição entre as representações algébrica, tabular e gráfica da função afim. Dando continuidade à apresentação, Letícia Graziele Cruz Silva traz os principais autores e conceitos que fundamentam teoricamente a nossa pesquisa. O referencial teórico do nosso trabalho se organiza a partir de autores que ajudam a compreender o diálogo, a mediação pedagógica, a resolução de problemas e as múltiplas representações matemáticas. Freire contribui para o pensar o diálogo com o princípio de uma prática educativa participativa, em que o estudante não é apenas receptor de informações, mas sujeito ativo da construção do conhecimento. Vygotsky, por sua vez, ajuda a compreender que a aprendizagem ocorre nas relações sociais e que a linguagem tem papel fundamental na organização do pensamento. Na resolução de problemas, Poila é uma referência importante, pois destaca etapas como compreender o problema, planejar estratégias, resolver e realizar o raciocínio. Já Onuki e Alevato ampliam essa perspectiva no campo da educação matemática brasileira, defendendo a resolução de problemas como metodologia de ensino, com socialização de estratégias e mediação docente. Por fim, Durval sustenta a importância dos registros de representação semiótica. No caso da função afim, compreender o conteúdo envolve articular linguagem verbal, tabelas, gráficos e expressões algébricas. Assim, o referencial teórico mostra que aprender função afim exige mais do que aplicar uma fórmula, exige interpretar, relacionar e comunicar ideias matemáticas. Na sequência, Marcos Paulo Franco apresenta a metodologia da pesquisa, explicando o tipo de estudo, o contexto investigado e os instrumentos usados para produzir os dados. A pesquisa foi definida como aplicada, qualitativa e de caráter descritivo e interpretativo. Ela é aplicada porque busca produzir conhecimento com potencial de contribuição direta para a prática pedagógica no ensino da matemática. É qualitativa porque o foco não está em medir resultados numericamente, mas em compreender os significados construídos nas interpretações em sala de aula. E é descritiva-interpretativa, porque pretende descrever situações de ensino e interpretar indícios de compreensão matemática. O contexto previsto é uma turma da primeira série do ensino médio de uma escola pública estadual de ensino integral, situada no interior do estado de São Paulo. Os participantes serão estudantes com idades aproximadas entre 14 e 16 anos, além do professor regente da disciplina de matemática. A produção de dados ocorrerá por meio da observação das aulas, do diário de campo e das produções escritas dos estudantes, além de diálogos reflexivos com o professor. Esses instrumentos foram escolhidos porque permitem observar não apenas o resultado final das atividades, mas também o caminho percorrido pelos estudantes durante a construção do raciocínio matemático,
Dessa forma, a metodologia busca acompanhar o processo de aprendizagem em contexto real, respeitando a dinâmica escolar e valorizando as interações produzidas durante a sequência didática. Agora é a vez de Nelson Alberto da Silva Gonçalves, que vai apresentar como será feita a análise dos dados da pesquisa. A análise dos dados será conduzida em uma perspectiva qualitativa e interpretativa. O processo será organizado em etapas. Primeiro, os registros produzidos durante as aulas serão reunidos e organizados. Depois, será feita uma leitura cuidadosa desse material, buscando selecionar episódios relacionados à pergunta de pesquisa e aos objetivos do estudo. Em seguida, esses episódios serão categorizados e interpretados com base no referencial teórico. A análise será estruturada a partir de 3 categorias principais. A primeira, explicitação do raciocínio matemático. Nessa categoria, serão observadas situações em que os estudantes verbalizam estratégias, justificam respostas, levantam hipóteses ou apresentam dúvidas. A segunda categoria é a articulação entre representações da função afim. Aqui, o foco estará nas relações que os estudantes estabelecem entre linguagem verbal, tabelas, gráficos e expressões algébricas. A terceira categoria, mediação docente no diálogo matemático. Nela serão analisadas as perguntas, retomadas e problematização feitas pelo professor, para favorecer a participação dos estudantes e reorganizar ideias. Assim, a análise busca manter coerência entre o problema, objetivos, dados e teoria, interpretando o processo de aprendizagem e não apenas respostas finais. Seguindo com a apresentação, Oséias das Virgens de Souza mostra como foi organizada a sequência didática proposta para o ensino de função afim. A sequência didática foi organizada em 4 aulas de aproximadamente 50 minutos cada, totalizando cerca de 200 minutos de trabalho em sala de aula. A proposta foi pensada para uma turma de primeira série do ensino médio e utiliza recursos simples como fichas de atividade, papel quadriculado e lousa. Na primeira aula, ocorre a problematização inicial. O professor apresenta uma situação-problema contextualizada como um plano de celular com valor fixo e cobrança variável. Essa situação permite discutir o que muda, o que permanece constante e como as grandezas se relacionam. Na segunda aula, os alunos trabalham em grupos com situações de variação linear e constroem tabelas. O objetivo é identificar padrões e explicar com as próprias palavras como os valores se comportam. Na terceira aula, acontece a passagem entre representações. Os estudantes partem das tabelas, constroem gráficos e chegam à expressão algébrica da função afim, como f de x é igual a ax mais b. Nesse momento, discutem o significado dos coeficientes a e b no contexto dos problemas. Na quarta aula, ocorre a sistematização do conceito. O professor retoma as produções dos estudantes, conduz uma discussão coletiva e propõe uma atividade individual. Ao longo de toda a sequência, o papel do professor é mediar o diálogo, fazendo perguntas como: o que muda? O que permanece? Como vocês chegaram a isso? E o gráfico confirma a tabela? Para finalizar essa etapa da apresentação, Reginaldo Francisco da Silva Júnior destaca as contribuições esperadas do TCC e retoma a ideia central da pesquisa. As contribuições esperadas deste TCC envolvem estudantes, professores e o campo da educação matemática. Para os estudantes, espera-se que a sequência didática favoreça maior participação, argumentação e compreensão da função afim. A proposta busca criar condições para que eles expliquem raciocínios, comparem estratégias e relacionem diferentes representações matemáticas. Para os professores, a pesquisa pode contribuir
como uma sequência didática organizada, possível de ser adaptada e utilizada em sala de aula. Essa sequência valoriza a resolução de problemas, a mediação docente e o diálogo como elementos centrais da aprendizagem. Já para a pesquisa em educação matemática, o trabalho também contribui ao propor categorias de análise voltadas ao diálogo matemático, a articulação entre representações e as intervenções do professor. Como síntese, este TCC defende que o diálogo matemático pode tornar visível o pensamento dos estudantes. Nessa perspectiva, a função afim deixa de ser apenas uma fórmula e passa a ser compreendida com relação, representação e significado. Encerramos esta apresentação com gratidão pelo caminho percorrido até aqui. Mais do que falar sobre função afim, este TCC nos fez refletir sobre a importância de ouvir, dialogar e construir conhecimento em conjunto. Acreditamos que a matemática se torna mais significativa quando os estudantes têm espaço para pensar, perguntar, explicar e participar. Obrigado pela atenção.